a mensagem que eu vou pregar hoje se chama Qual a sua identidade? A sua identidade é aquilo que te caracteriza como pessoa. É a tua essência, aquilo que você acha, aquilo que você crê, né? Vamos dizer, o arcabouço da sua fé, aquilo que você tem de convicções, aquilo que você pensa de si mesmo, né? Então, eu quero dizer que as pessoas que estudam o comportamento humano, elas dizem que existem basicamente 5 ambientes que afetam a nossa identidade. O primeiro é o ambiente social. Nós temos a tendência a acreditar naquilo que o ambiente onde nós vivemos diz que somos. Então isso fala de amigos, fala de escola, fala de trabalho e fala da sociedade que a gente vive. O segundo ambiente que influencia a nossa identidade são as figuras de autoridade. As pessoas tendem a acreditar naquilo que as pessoas mais importantes para elas pensam delas. Então, pais em primeiro lugar, avós, não é? Irmãos, tios, professores, todas as pessoas que acabam tendo um papel de autoridade importante, preponderante nas nossas vidas, acabam influenciando a nossa identidade. Isso, gente, é tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, quando pais amam seus filhos, elogiam seus filhos, eles acreditam naquilo. Por quê? Porque as pessoas importantes para eles estão elogiando. Agora, quando em contrapartida, pais, professores, né, irmãos, avós, são críticos e só botam a pessoa para baixo, aquilo vai afetar a autoimagem da pessoa. E o terceiro ambiente que eu quero apresentar é a própria autoimagem, porque esse é um ambiente interno, um ambiente interior. E os psicólogos são muito categóricos para afirmar que nós nunca poderemos ir além da nossa autoimagem. Ou seja, além daquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, se a gente quer mudar alguma área da nossa vida, nós precisamos mudar a maneira como nós nos enxergamos. O quarto ambiente que influencia a nossa identidade é o ambiente das informações ou dos inputs repetitivos. Ou seja, coisas que você ouve constantemente, seja na sua casa, seja na sociedade, seja na escola, né, seja na televisão. Este ambiente, estes inputs acabam também formando a identidade de quem você é. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós estamos no tempo das mídias sociais, né? Então, nas mídias sociais as pessoas acabam escondendo quem são, né? A foto é sempre a mais bonita, os melhores filtros, não é isso? A pessoa quando fala lá no perfil, né, fala sempre das suas qualidades. Por quê? Porque as pessoas querem ser aceitas. E, na verdade, a sociedade cria um padrão de como nós devemos ser, e as pessoas que não estão naquele padrão de beleza, ou que não têm o número de seguidores na internet, se sentem inferiorizadas, e isso acaba afetando também a nossa identidade. Então, essas informações repetitivas, né, essa maneira de enxergar o mundo que nós somos bombardeados, também afeta a nossa identidade. Por último lugar, eu diria que as experiências que você tem na vida, as boas e as ruins, acabam também formando a nossa identidade. Pessoas que, por exemplo, viveram debaixo de maus tratos, ou viveram debaixo de bancarrota, são pessoas que acreditam muitas vezes que elas não são capazes de dar a volta por cima. Gente, estas 5 áreas são as áreas ou os ambientes que afetam a identidade. Mas agora eu queria dizer para vocês, queridos, que você tem uma identidade que Deus te deu. Deus te fez exclusivo. Nunca houve e jamais haverá alguém como você. Então, é muito importante que você entenda que existe uma verdadeira identidade
que surpassa, que suplanta, que vai além de todos esses ambientes. E essa identidade é a verdadeira identidade, porque quem te criou com esta identidade. Mas para que você possa desenvolvê-la, para que você possa ter plenitude daquilo que Deus preparou para você, você precisa, em primeiro lugar, entregar a vida para Jesus e depois passar por um processo de transformação para descobrir esta identidade que Deus tem para você. Então, esta é a palavra que eu vou trazer para você. Eu vou apresentar hoje sete verdades das Escrituras que dizem quem realmente nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade de Cristo? A primeira verdade que a Bíblia diz é que você é nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O que Deus está dizendo aqui, gente? Que Deus é um Deus de oportunidades. Que não importa a história que você tenha vivido, os fracassos, as perdas, os pecados, no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, você se torna uma nova criatura. Deus zera o teu passado e a verdadeira identidade que Ele preparou para você é introduzida, introjetada pelo Espírito de Deus no seu coração. Amém? Então eu quero dizer para você que no mundo, Satanás, o acusador, as pessoas rotulam. Ai de você, se você cometeu algum pecado que a sociedade repudia. As pessoas vão te rotular para o resto da vida. Elas não vão olhar para quem você é de verdade, as transformações, a mudança que você tem. Mas Deus não. Deus está dizendo para você, querido, para você que você é nova criatura, que Ele está te dando uma nova oportunidade de forjar em você uma identidade diferente daquela que você tinha, para que você alcance o propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Não é maravilhoso isso? Então, é por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A segunda verdade que a gente aprende nas Escrituras sobre a nossa identidade é que você tem o poder do Deus infinito dentro de você. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso significa que se você é fraco, Ele é todo poderoso. Se você tem limitações, Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Se você se achava fraco, agora você sabe que o seu poder opera em você. Não há nenhum sonho, nenhum desejo que Ele não possa concretizar. Aliás, Ele diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Amém? Agora, o versículo 21 é um versículo que tem tanta verdade aqui, que ele vai explicar as razões, o processo, como Deus vai operar com esse poder infinito nas nossas vidas, tá? O versículo 21 diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Então, qual é o propósito de Deus? Fazer isso na sua vida, trazer glória para Ele. Então, deixa eu te explicar uma coisa, meu amado. Deus não vai ser glorificado se você for uma pessoa que está desenvolvendo 20, 30% do teu potencial. Deus vai ser glorificado se você arrebentar, se você romper, se você for além daquilo que você imaginava ser capaz. Deus é glorificado quando você vence as suas limitações, quando você progride. Deus é glorificado quando as pessoas olham para você e digam: uau, o que aconteceu
na vida desse camarada? Aconteceu que ele entregou a vida para Cristo e aquilo que existia na vida dele, as limitações, as cadeias, os impedimentos não existem mais. Agora o Espírito de Deus está operando na vida dele. Então entenda, você precisa entender e acreditar que Deus não tem para você um chamado pequeno. Não tem essa coisa de dizer, mas eu não tenho qualidades, eu não tenho dom, eu não tenho poder. Não, você tem tudo isso, porque quem habita em você é o Deus Todo-Poderoso. E Ele quer fazer isto. O apóstolo Paulo está falando para todo mundo. Isso não é para um indivíduo, para os bem-dotados, superdotados, para os habilitados, não é? Não, está falando para todos que aceitam Jesus. Então, o propósito é a glória dele. E para que ele seja glorificado, você tem que sair da mediocridade. Você tem que ficar fora da curva. E Ele quer fazer isso na sua vida. Depois ele diz onde que ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado na igreja e em Cristo Jesus. Quando ele fala na igreja, ele não está falando só da igreja local físico. Embora também na igreja local físico. Mas ele está falando em você pertencer ao corpo de Cristo universal. Aonde a manifestação de Deus vai te levar a glorificá-lo. Quando você entrar na família de Deus, quando você fizer parte da igreja de Deus, aí sim Ele vai ser glorificado, porque os teus dons não vão ser guardados para você, eles serão instrumentos para transformação na vida dos outros e também na sociedade. Amém? Então é muito importante que você entenda que o propósito de Deus é glorificar o seu nome através da tua vida. E também Ele precisa que você seja inserido nesta atmosfera espiritual que é a igreja, o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. O texto vai além e diz, por todas as gerações. Então esta obra de Deus, ela é para sempre. Enquanto houver a igreja na terra, a obra de Deus continuará. Os dons que foram dados, habilitações do Espírito Santo, que vieram com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, eles ainda são permanentes nos dias de hoje. Então, todas as habilidades que Deus deu à igreja primitiva, Ele tem para nós hoje. O chamado de Deus permanece hoje. A sociedade está em constante mudança, mas a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Isso significa, gente, que a Bíblia sempre será relevante. Isso significa que os cristãos sempre serão relevantes. Não importa que o mundo mude, não importa que a tecnologia avance, o que importa é saber que há um Deus que é Senhor dos senhores e que Ele dentro de nós é a esperança da glória. Amém? E que Ele dentro de nós, Ele nos transforma, nos habilita, nos capacita, tira o camarada do monturo e o levanta no lugar onde a glória dele seja manifesta. Jesus disse, a tua luz não pode estar escondida debaixo da cama, mas tem que ser colocada no velador. E a luz de Cristo na tua vida é o brilho, a refulgência. Nós daremos glória para Ele, mas Ele não vai fazer uma obra pequena, não. Então entenda, se você se dispuser a caminhar este processo de ser transformado numa nova criatura e receber essa nova identidade, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, querido. Então, a segunda verdade sobre a sua identidade, você tem o poder de Deus infinito dentro de você. Amém? A terceira verdade sobre a identidade é que você é muito amado. Então presta atenção aqui. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais. Você pode ter sido até abandonado, ser um órfão. Mas Deus te amou. E jamais vai deixar de amar. E é este amor que Deus tem por você é que garante que Ele vai imprimir uma nova identidade em você. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. É muito importante você entender o amor de Deus, porque a principal necessidade do ser humano é o amor. A gente não funciona bem no ambiente da rejeição. Ninguém funciona.
Quando você se sente rejeitado, a sua capacidade diminui, a sua alegria vai embora, os seus sonhos morrem, você começa a ficar cada vez mais amargo. Então, o ser humano, o amor é como o ar que nós respiramos. Sem amor, a nossa alma se torna totalmente intoxicada. Então é importante você acreditar no amor de Deus, porque os homens falham. Mesmo pais e mães bem intencionadas podem, de alguma maneira, passar uma ideia de rejeição. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus é pleno. E eu quero mostrar para vocês, neste texto de 1 João capítulo 4, 9, que tipo de amor, que é o amor que você tem e que Deus tem por você. Em primeiro lugar, o texto diz: nisto se manifestou. O que quer dizer que o amor de Deus é proativo. O amor de Deus não é aquele amor, eu te amo, mas se vire. Olha, eu te amo, mas agora eu estou ocupado. Não, o amor de Deus é: eu te amo, você está na pior, você é pecador, você me rejeita, mas eu vou enviar o meu filho para buscar vocês. Então não fomos nós que buscamos a Deus, foi Ele que nos buscou. E o amor de Deus foi tão proativo que Ele mandou o seu melhor. Então você que está me vendo agora, meu querido, se está ardendo o teu coração, é o Espírito Santo dizendo: vem para mim. Vem para Jesus, vem, porque ainda que o mundo tenha te rejeitado, eu não te rejeitei. E eu tenho um amor tão extraordinário na tua vida, que se você abrir o coração, eu vou transformar a sua história. Então eu profetizo salvação, eu profetizo libertação, eu profetizo que o amor de Deus na tua vida vai sarar toda rejeição, toda ferida que for imposta na tua alma. Eu quero te dizer que o meu Deus, Ele te ama tanto, Ele vai te saturar de amor. Eu quero até fazer uma observação aqui, do ponto de vista médico, né, nessa questão da depressão. Você sabe que as pessoas que têm depressão, elas têm depressão porque elas têm a ausência ou a diminuição de alguns neurotransmissores. Por exemplo, se você não tem dopamina ou serotonina, dopamina traz foco, né? Traz vontade de trabalhar. Se você não tem dopamina, a sua depressão vai ser aquela depressão que você vai ficar desanimado, tem vontade de ficar dormindo e tal. Se você não tem serotonina, você vai ter tristeza, né? Um grau menos profundo é a chamada distimia. O indivíduo está meio de bode, né? Meio macambúzio. E se continuar esta falta desse neurotransmissor, você vai realmente desenvolver uma depressão com tristeza profunda. Como é que os remédios atuam nisso? Por exemplo, tem um remédio que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Isso significa, por exemplo, que a serotonina, quando ela sai de um neurônio e vai para o outro, ela não consegue ultrapassar a fenda sináptica, porque tem pouca serotonina. Então o remédio vem e dá uma carga grande de serotonina. E ele é um inibidor seletivo de recaptação. Quando a serotonina quer voltar, porque não conseguiu chegar até lá, ele bloqueia. Fala: não, meu querido, você tem que ir embora. Serotonina, você tem que sair daqui para o outro neurônio. E aí o que acontece? O indivíduo fica saturado daquele neurotransmissor e fica mais alegre, fica cheio de dopamina, cheio de foco, quer fazer as coisas. É assim que o remédio faz. Eu quero dizer para você, eu usei essa figura só para te dizer que o amor de Deus é assim, ele é derramado. E ele vai enchendo a tua vida, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você adora o Senhor, e Ele vai empurrando o amor, e o amor de Deus vai começar a empurrar a rejeição, e você deixa de ser uma pessoa rejeitada. Eu, antes de me converter, gente, eu era um camarada que eu queria matar o mundo, eu queria bater em todo mundo, porque eu não sentia amado, eu me sentia rejeitado. Aí eu descobri que Jesus me amava. Aí eu quero abraçar todo mundo, eu quero beijar todo mundo, eu quero falar do amor de Jesus todo mundo. Eu recebi uma dose cavalar do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele está à disposição de você. Glória a Deus. Então, esse amor em primeiro lugar é proativo. Mas o texto diz que esse é o amor de Deus. Ora, o amor de Deus significa que é a essência dele, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Esse amor, ele é um amor pleno, é um amor perfeito.
Não é um amor que vem com egoísmo. Não é um amor que vem com algumas visões erradas. Não, o amor de Deus é perfeito. Deus ama a todos plenamente. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame menos. E tampouco não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Ele já te ama plenamente. A diferença é você ser capaz de crer e receber. Recebe o amor de Deus, recebe o amor de Deus. Eu profetizo a cura na tua alma. Eu profetizo agora a cura das tuas emoções. Eu declaro e profetizo que esse amor de Deus é suficiente, que Ele é poderoso, que Ele é renovador, que Ele é transformador, que Ele é completo, aleluia, que Ele é incondicional, Ele é imutável, Ele não se transfere, Ele não apaga, Ele não murcha, Ele não se recolhe, Ele é um amor perfeito. Então, meu querido, recebe esse amor, porque a tua identidade é formada, você é criado por Deus, tanto física quanto espiritualmente, e Deus ama as suas criaturas, e quando você nasce de novo, você deixa de ser criatura, e você se torna filho. Então, mas o texto diz que esse amor, ele é um amor incondicional, porque Deus enviou o seu Filho unigênito. Deus enviou o melhor. E se Ele deu Jesus para morrer por você, é porque você tem muito valor. Você é muito importante. Então, entenda uma coisa, Deus jamais vai sonegar o amor a você. Deus jamais vai fazer assim, olha, porque você não está agindo direito, eu vou deixar de te amar. Não, quem abandona as pessoas são os homens. Deus jamais abandona. A palavra de Deus diz, eu nunca te abandonarei. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A palavra de Deus diz que Deus jamais vai ficar com um braço encolhido para que não possa salvar. Então, agora você pode receber essa identidade de saber, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou queridinho de Deus. Eu sou o filho querido de Deus. Eu gosto muito do apóstolo João. Não é que Jesus tinha prediletos. Ele não tinha um predileto. Mas João se sentiu predileto. Ele dizia, aquele apóstolo, aquele discípulo a quem Jesus amava, ele está falando dele mesmo. Você não vê Pedro, você não vê Mateus, ninguém falando disso. Mas João falava de si mesmo, ele se sentia amado. Então quero dizer para você, eu me sinto queridinho de Deus. Me sinto porque Deus é tão maravilhoso comigo, irmãos. E Ele é para você também. Então, faça agora uma decisão de começar a ler a Bíblia, buscar os textos que falam do amor de Deus por você, para que a sua identidade seja transformada. Então, deixa eu dizer uma coisa, está cheio de crente aí com problema de alma, está cheio de crente com ferida de alma, vivendo aquela vidinha, aquela vida de sofrimento, ai, porque minha mãe não me amou, é porque meu pai me rejeitou, ai, porque meu marido me abandonou. Querido, Deus jamais vai te abandonar, Deus te ama tanto, Ele deu Jesus, o melhor que Ele tinha, porque você é muito importante, amém? A quarta verdade que a gente vê nas Escrituras, no que diz respeito à identidade, é que você é completo nele. Colossenses 2, de 9 a 10, diz assim, porquanto nele, está falando de Cristo, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Quis beber água até porque eu vou usar a ilustração do copo. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus Cristo é plenamente Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Significa que se o corpo de Jesus fosse um copo, o copo está plenamente cheio, está até transbordando. Jesus é 100% Deus, todas as características, todos os atributos de Deus estão em Cristo. Amém? Mas o texto diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele
vós estáis sendo aperfeiçoados. Esta palavra aperfeiçoado, embora ela tenha esse sentido, ela não é a melhor tradução. Por quê, gente? Porque o texto aqui, quando fala da plenitude da divindade, essa palavra no grego é pleroma, isso é um substantivo, tá? Significa que Jesus tem toda a divindade em si mesmo. Mas quando fala, também nele estáis aperfeiçoados, vocês estão sendo aperfeiçoados, usa o verbo da mesma raiz desse substantivo. O verbo é pleroo. Então veja bem, se a gente entender que é aperfeiçoar, a gente vai traduzir desse jeito. Também vós estão sendo melhoradinhos, né? Jesus está dando uma melhorada na gente. Pega aquilo que está errado e vai consertando. Tudo bem, isso pode ter esse entendimento. Mas a palavra aqui também é plenificar, também é encher. Então, na figura do copo, o que Paulo está dizendo é que Jesus tem um copo cheio. E quando a gente começa a beber da água dele, ele começa a encher o nosso copo. Então, quando você chega em Jesus, você está vazio. Não é isso? Vazio daquilo que realmente vale a pena. Pode estar cheio de besteira, né? É como um copo sujo, aí vem a água limpa. E Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então a água viva que é Jesus começa a entrar na tua vida. E aí começa a encher. E vai tirando a sujeira, e vai tirando a sujeira. E de repente aquele camarada que era vazio está cheio. Aquele camarada que era cheio de impureza está limpo. Então, porque a Bíblia está dizendo, gente, que Cristo tem toda a plenitude da divindade. Ele está cheio, ele é o copo cheio. E quando nós nos entregamos a ele, ele começa a nos encher. De que maneira? De maneira pela palavra, pelo seu Espírito, até que nós estejamos cheios da glória dele, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio da bondade, cheio da força de Deus. Amém? Então aquelas fraquezas na tua vida começam a sair, e no lugar delas vem o atributo de Deus que começa a tornar e transformar a tua vida, meu querido. Você está me entendendo? Você não foi chamado por Deus para ser um copo vazio, e nem para ser um copo meio cheio. Você foi chamado por Deus para ser um copo cheio da glória de Deus. Queridos, o apóstolo Pedro, aquele amarelão de antes de Jesus fazer uma obra na vida dele, se tornou um homem intrépido, meu irmão. Aqueles apóstolos, eles enfrentavam a morte sem pestanejar. A sombra deles curava, o lenço de Paulo curava. Então eu quero declarar na tua vida, isso não depende de Deus, Deus já fez a obra, Deus já prometeu, isso já está escrito no que diz respeito à sua vida. Depende de você crer e caminhar nessa direção. Por isso que a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho. A gente pode encher nossa vida com vinho, por exemplo, que fala de cachaça. E aí o que você fica? Dominado pelo vinho. Não vos embriagueis pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando sempre a Deus. Queridos, Deus tem um chamado para você, tem uma identidade para você, e Ele está dizendo que para fazer isso, Ele vai usar da plenitude do seu Filho Jesus e compartilhar dessa plenitude para que você também seja pleno. Esse é um processo que dura a vida inteira. Mas eu não acredito que alguém que esteja buscando a Deus vai ficar a vida inteira com os mesmos vazios, com as mesmas lacunas. Eu já tive vazios na minha vida que não tenho mais. Já tive vazio de amor de pai, já tive muitos outros vazios, medo de futuro. Hoje eu não tenho mais nada. Por quê? Porque o Senhor está me enchendo a sua palavra, da sua glória. Queridos, eu entendi que não importa o que eu tenha feito, importa o que Ele fez. Não importa o meu passado, não importa os sofrimentos que eu recebi na minha história, importa o que Jesus fez. Porque o que Ele fez é mais forte, mais poderoso, mais eficaz do que aquilo que Satanás fez na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Então você é completo nele. Cristo é pleno. Aqui a palavra fala pleroma, plenitude, mas nós somos plenificados. Ou seja, o
copo está enchendo quando você lê a palavra. Então, meu querido, tem alguma lacuna na tua vida? Cristo vai preencher. Faltou amor? Ele tem de sobra. Faltou encorajamento? Ele enviou o Paráclitos, o Consolador, o Encorajador. Então para de olhar para aquilo que lhe faltou e começa a olhar para aquilo que lhe enche e que sobra na sua vida. Em outras palavras, o amor de Deus é muito mais do que suficiente na tua vida. Ele vai transbordar de maneira que você vai começar a exalar esse amor para outras pessoas. Amém? A quinta verdade sobre a identidade é que você é herdeiro dele. Colossenses 1,12 diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Esta palavra idôneos aqui, gente, é uma palavra técnica. Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela pode ter uma herança, mas ela não tem direito a recebê-la. Por quê? Porque ela ainda não é maior de idade. Mas algumas vezes os pais, por razões de abrir uma empresa, querer fazer de um dos seus filhos sócios, o que ele faz? O rapaz ou a moça está lá com 17 anos, ele emancipa. Ele dá maioridade para aquele filho. Para quê? Para que ele possa tomar posse da herança. Esta palavra aqui está dizendo, gente, agradeçam a Deus, dando graças ao Pai, que vos fez competentes, idôneos, emancipados. Para quê? Para a parte que te cabe na herança dos santos na luz. Isto significa, meu querido, que todas as promessas de Deus, você tem que estar habilitado, capacitado. Tem duas palavras no grego que são traduzidas por filho no Novo Testamento que são diferentes. Por exemplo, a primeira é paidion. Paidion significa filhinhos. Né? Como eu chamo meus netinhos agora de nenê, filhinho. Por quê? Porque eles, é o meu docinho de coco, meus 2 docinhos de coco, só que eles são pequenininhos. Mas eu posso pela fé olhar os 2, maduros, bradando, fazendo negócios, avançando, conquistando, assumindo responsabilidades. Por quê? Porque um dia eles vão ser ruiós. Paidion é a criança, tanto é que essa palavra originou a palavra pediatra. Porque é criança. Mas aqui não. Aqui para receber herança você tem que ser ruiós. É o filho plenamente maduro, maior de idade, capacitado para tomar posse da herança. E a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tem uma herança que você precisa primeiro ser idôneo para poder tomar posse, deixar de ser menino e se tornar maduro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que crê pela fé, que Cristo Jesus já fez tudo. Então quando o diabo vem com aquela conversinha, você não é digno, está amarrado em nome de Jesus, eu por mim não seria mesmo, mas o meu Senhor mandou Jesus, e Ele é digno, é em nome dEle que eu tomo posse de tudo aquilo que Deus tem na minha vida, amém, meu querido? Então levanta a cabeça, este é o tempo em que quem crer e confiar vai sair adiante. Satanás vai querer que você fique aí, choramingando, olhando para as dificuldades, olhando, ai, agora o corona, a economia vai quebrar, a minha empresa vai quebrar, eu não vou. Não, você vai porque você é filho de Deus, porque o Deus a quem você serve, de quem você é filho, Ele é o teu papai, mas Ele é o teu pai que te fez de um filho idôneo, competente, maduro, preparado. E a escola da vida não é nenhuma universidade vai te ensinar, é a escola do relacionamento com Deus, que só a palavra vai te ensinar, e um relacionamento profundo com Deus vai te livrar de todas as lacunas, de todas as infantilidades, de tudo isso que te impede de assumir uma postura madura, de uma pessoa idônea que já está pronta para herdar a herança que Ele te fez no céu, amém? Efésios 1,3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte que significa que não importa qual seja a área que você precisa de uma bênção. É material? Ele já abençoa. É espiritual? Ele já abençoa. É emocional?
Ele já abençoou. Lá naquele tesouro, naquela herança, você tem tudo que você precisa para ser um conquistador deste mundo, para a glória de Deus. Entenda, meu amado, nós temos um mundo para conquistar, um mundo para ganhar para Jesus, quebrando as barreiras, porque o inimigo, ele usa das suas artimanhas e em cada lugar ele estabelece alguns instrumentos de opressão. Em alguns lugares do mundo, as mulheres são vilipendiadas, são rejeitadas, são de menor importância, têm que vestir roupas absolutamente opressivas. Jesus quer libertá-las disso. Em outras partes do mundo, os homens e as mulheres estão se entregando, acreditando numa liberdade que na verdade é uma libertinagem, que não traz liberdade, mas traz cadeias, traz amarras emocionais, físicas, espirituais. Então nós fomos chamados por Deus e toda essa terra que existe é de Deus, e nós fomos chamados para tomar posse e recuperar para a glória do seu nome. Amém, meu querido? Então você não pode ser imaturo a vida inteira. É lindo você ver um bebê falar erradinho. É lindo você ver uma criancinha perdendo o dente porque vai trocar, né? Mas você vê uma pessoa mais velha agindo como um bebezinho é muito feio. Então, trate de assumir esta identidade que Deus tem para você. Porque Deus vai te levar a uma estatura de idoneidade para tomar posse desta grande herança que Ele tem para a tua vida. Em sexto lugar, a Bíblia diz que você tem a natureza de Deus. Nós temos, a verdade, duas naturezas. Temos a natureza da carne, que sempre nos inclina para o mal. Mas quando você aceita Jesus, você recebe a natureza de Deus em você. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é Cristo, também nós somos neste mundo. Apóstolo João diz que quando você entrega a vida para Jesus, começa um processo de transformação mental, espiritual, emocional, intelectual, em que cada vez mais você vai se parecer com Jesus. Essa coisa de natureza é uma coisa tremenda, né? Às vezes eu vejo o meu netinho Enzo, né? Eu acho ele muito parecido com o Ramon. E ele tem, às vezes, até o jeito dele fazer coisas como o Ramon faz. Alguém vai dizer, não, isso aí tem a ver com o meio. Eu acho que tem mais a ver do que isso. Tem a ver com a natureza, tem a ver com a genética. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você recebeu também a natureza de Deus, a nova natureza de Deus. Cada vez mais, Ele vai começar a fazer com que você se pareça com Ele, que você comece a ser aperfeiçoado. E como diz João, nisto em nós é aperfeiçoado o amor. Como que o amor de Deus é aperfeiçoado? É aperfeiçoado porque quando entra a natureza de Deus na nossa vida, nós vamos nos tornando parecido com Ele. Você que falava palavrão já não gosta mais, começa a falar como uma pessoa santa. Você que mentia já não quer mais mentir. Quando dá aquela mentirinha, fala, ixi, fica totalmente, né, com o coração ali triste. Porque a natureza de Deus começa a tomar controle de você. Então é assim que diz. E a Bíblia diz que isso acontece para que no dia do juízo, aqui esse juízo não é juízo de salvação ou perdição, é o tribunal de Cristo. A gente possa receber os galardões que Ele tem para nós, por termos deixado que a sua natureza tomasse controle da nossa vida. Então, querido, a decisão é tua. Eu, durante muito tempo, eu sempre fui muito ansioso, né? Eu sempre dizia, eu sou gordo mesmo. Eu gosto de comer, e eu brincava. Vocês viram quantas mensagens vocês me viram brincando com isso. E muitas pessoas, até ovelhas que me amam, diziam, você não pode falar assim. Você não crê que a palavra tem poder? Você não crê que esta palavra está declarando para a sua própria mente que você é incapaz de vencer? Até um dia que o Espírito Santo falou, você vai passar por essa bariátrica, você vai admitir que eu não posso fazer na tua vida, e para o resto da vida você vai
nunca mais vai ter coragem de pregar sobre domínio próprio. E eu aceitei o desafio de Deus. Falei, Senhor, você tem que me ajudar. E queridos, o Senhor me ajudou e continua me ajudando. Hoje eu já me vejo magro, hoje eu já profetizo que eu vou ser magro, eu profetizo que eu vou viver muito mais anos por conta dessa decisão, e eu quero declarar na sua vida, que se você entender que a natureza de Deus está dentro de você, não haverá nada que seja impossível para você, porque tudo é possível para Deus. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Agora, o que Deus não pode fazer é ir além da sua fé. Então, hoje eu estou aqui para te ministrar. A natureza de Deus está em você. Antes você não tinha nada que te impedisse de caminhar para o pecado. Hoje você tem. E essa natureza vai assumir o controle. E cada vez você vai parecer mais com Jesus. E por último lugar, queridos, eu quero dizer que você tem um destino determinado por Deus. E o destino, que fala do estágio final, quando a gente pensa em destino, às vezes a gente pensa só em um ponto no qual a gente vai alcançar. Não, quando eu falo de destino, eu não falo só de um lugar para onde nós vamos, eu falo do estado que um dia você vai ter. Né? A plenitude de Cristo, o corpo glorificado que nós vamos receber. Esse é o nosso destino. Olha o que 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 4 diz. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões do mundo. Esse texto se encaixaria perfeitamente no ponto anterior, mas eu quis usá-lo aqui falando do destino, porque esse destino tem a ver com a plenitude do que seremos. O texto começa dizendo, graça que são multiplicadas. Isso significa que o que Deus tem para você caminhar para esse destino, é abundância. Graça é algo que você não paga, você recebeu de graça, free. Só que o texto diz, graça vos sejam multiplicadas. Isso significa que a vontade de Deus é que a tua vida seja como a vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, como deve ser isso? De graça em graça, de glória em glória, de amor em amor, de conquista em conquista, de vitória em vitória. A gente vai conquistando as vitórias pequenas, médias, maiores, e o nome de Deus vai sendo glorificado até chegar o momento que você cumpre a tua missão na terra e Ele te promove para a presença dEle, para receber os galardões que Ele tem para a tua vida. Mas, querido, eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, não aceite as mentiras do diabo, que você não é importante, que Deus não te ama, que Deus não tem te dado a capacidade para vencer as suas cadeias. Invoca o nome de Jesus, clame pelo Espírito Santo, quebranta o teu coração, e Deus vai te dar a vitória. Vai chegar a hora que Ele vai dizer, basta, as cadeias vão cair, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Graça vos seja multiplicadas. Depois ele fala de conhecimento pleno. Porque a verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento pleno, em primeiro lugar, é da pessoa de Jesus, a verdade de Deus. Querido, quando você conhece o Salvador, quando você sabe quem Ele é, você sabe que o teu irmão mais velho, ele já destruiu o diabo. Ele já pisou na cabeça do diabo. Já houve um desfile no céu, nas regiões espirituais, quando Jesus venceu, que Ele pôs todos os principados e potestades de Satanás no primeiro lugar da fila. Ele já pôs todos os acorrentados caminhando após Ele na sua procissão triunfal de vitória. Quando Paulo fala que Cristo triunfou sobre potestades principados e potestades, ele está falando disso.
Está falando literalmente como o César, né, como o imperador romano, quando ele conquistava uma cidade, ele pegava todos os inimigos, deixava todo mundo nu, acorrentado em fila indiana, e ele ia na frente, no seu cavalo, caminhando, entrando em Roma, mostrando a sua conquista. Foi isso que Jesus fez. Então, você precisa conhecer Jesus, mas precisa conhecer a sua palavra, conhecer o que você tem direito, conhecer a sua herança. Porque senão você está vivendo com muita carestia, quando você é filho de um Deus todo-poderoso e rico, que tem plenitude de tudo que você precisa. Então, ele fala que neste processo de chegarmos à estatura que Deus tem para nós, nós precisamos desse conhecimento pleno. Depois ele fala de poder divino. Ou seja, querido, você acha que você vai vencer as suas áreas de cadeia? Você vai vencer o diabo na sua própria carne? Não. Quem depende de si mesmo vai perder sempre. Mas se você depender de Deus, Ele fará a obra na tua vida. É o poder sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz, quando sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se manifesta, opera nas minhas fraquezas. Para que a glória seja dele, meu querido. Para que a glória seja dele. Para que você possa dizer, queridos, quando eu chegar, ficar magrinho, vocês me aguentem. Porque eu vou falar, dá para você chegar a isso. Isso é uma guerra para mim, porque eu adoro comer massa, gosto de comer doce, gosto de tudo que engorda. Entendeu? Só que eu dizia o seguinte, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço, por que eu engordo? Lógico, comia tudo que não devia. Mas agora eu entendi que essa é uma guerra que pode, até uns dando uns glória a Deus aí. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para fazer. E na minha vida, foi o Espírito Santo que começou a operar na minha vida. E dizer, eu te dou poder para isso. Amém, irmãos? Eu não sei qual é a sua área de dificuldade, mas eu sei que Deus é capaz de te dar vitória. Depois ele fala que Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando fala da glória e virtude, está falando de lugar e de estatura. A glória é a presença, é o ambiente, é onde nós vamos morar. Mas nós já podemos experimentar essa glória hoje, a Shekinah hoje, a presença hoje. Nós podemos experimentar essa glória, essa presença, para que nós sejamos transformados, que aquele indivíduo macambúzio, triste, abatido, deprimido, se torne alguém alegre, alguém liberto, porque Deus está nele. E ele não é só alguém transformado dentro de si mesmo, mas é um transformador. E eu quero te dizer que o mundo abre portas para pessoas que têm a graça de Deus. A Bíblia diz que a igreja primitiva, por causa do poder de Deus que operava neles, eles caíam na graça das pessoas. Amém, igreja? Então Deus quer te dar graça para você sorrir, para você abraçar, para você perdoar, para você amar. Isso abre portas, isso vai te levar a outras posições. Mas fala de piedade. Piedade não é um lugar, mas é uma transformação. Piedade fala de fé, fala de uma vida quebrantada. Deus nos chamou para isso. E Ele nos deu todos os elementos, instrumentos necessários para que a gente atinja não só o lugar, mas também o estado de plenitude. Promessas. Dentre tantas promessas, Ele nos prometeu também que nós seríamos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, um dia nós teremos um corpo perfeito como o de Deus, sem pecado, sem tentação. Seremos semelhantes. Isso é óbvio que nunca estaremos na estatura de Cristo, de Deus, de maneira alguma, mas seremos perfeitos, da mesma natureza. Amém? Essa é a promessa de Deus. Então essa é a nova identidade que Deus imprimiu. Gente, você sabe que o seu código genético, ele determina, no momento que você foi concebido, a sua cor de olhos, a sua estatura, a sua cor de cabelo, as suas capacidades genéticas, tudo isso está lá impresso no teu código genético. A identidade que Deus tem para você é o código genético espiritual. É óbvio
que você pode ter as habilidades genéticas, mas se você não desenvolver, se você não fizer um exercício físico, você não vai crescer mais, vai crescer um pouco menos. Se você não se alimentar direito, você pode ficar um pouco mais gordinho, não é isso? Então, aquilo que nós recebemos no DNA é o grande input, é aquilo que nos dá força e nos dirige para aquilo. Mas aquilo que nós fazemos no ambiente que vivemos vai interferir também nos resultados finais. A vida espiritual é assim. Jesus e o Senhor já nos deu tudo isso. Essa identidade está impressa. Esta é a tua vocação, este é o teu chamado, mas depende de você, em primeiro lugar, dizer: eu creio, eu aceito, eu quero Jesus na minha vida. E aí nascer de novo. E a partir disso, viver uma vida com o Senhor, lendo a palavra, sendo discipulado, buscando ao Senhor na igreja, na comunhão com os irmãos, ouvindo sempre a palavra de Deus. Aí, gradativamente, você vai se desenvolvendo para esse estágio de maturidade que Ele promete. Eu quero concluir dizendo: aos olhos de Deus, você é tudo isso que eu falei. Esta é a verdade. Não o que você era antes de Cristo, mas o que você é agora em Cristo. Não o que as pessoas dizem, mas o que Deus diz. Então, ainda que Satanás fale, ainda que Satanás acuse, ainda que ele lance pessoas para impor rótulos sobre a sua vida, nada disto que te tortura, que te deprime, que te desabilita, nada disto é a verdade. A verdade é aquilo que Deus já disse na sua palavra. Deus tem um grande propósito na sua vida. E você vai aceitar essas verdades que você acabou de ouvir? Quem você realmente é? Quem é o teu Pai? E eu digo Pai Celeste. Porque o seu Pai Celeste é quem imprimiu em você esse DNA espiritual que vai te levar a ser tudo isso que Ele prometeu. Mas você precisa crer e precisa caminhar. Isso é um processo de uma vida inteira. Mas o crente não pode andar retrocedendo. Ele tem que ir para diante. Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, cada conquista que se cristaliza, que se estabelece, que se transforma, é glória para Deus. Amém, meu amado? Eu quero agora fazer um convite para você. Para você que ainda não entregou a vida para Jesus. Se você não entregou a vida a Jesus, a tua identidade é subproduto de todas essas coisas. Todos aqueles 5 ambientes que eu falei para vocês lá no começo da mensagem, e eu vou repetir para vocês. É subproduto do seu ambiente social, das suas figuras de autoridade, o que você recebeu dos seus pais, na escola, da sua própria autoimagem, daquilo que você mesmo diz a respeito de si mesmo, das informações erradas que foram repetidas para você e até mesmo das suas experiências. Mas se você, meu querido, entregar a vida para Jesus hoje, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Então eu queria pedir agora que você que está entregando a vida para Jesus, que você ore comigo da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu ouvi a Tua palavra e eu entendi, Senhor, que não importa o que eu tenha sido, o Senhor me ama e quer transformar a minha vida. Por isso agora, Senhor, humildemente, eu digo: eu creio na Tua palavra. E eu confesso Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E agora repita essa oração comigo: perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser Teu, Senhor. Pela fé, eu quero ter essa nova identidade que o Senhor me falou através da Tua palavra. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Na tela, você está vendo ali uma mensagem, é para que você possa nos comunicar que você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Dessa maneira a gente vai poder orar pela sua vida,
Orar para que o Senhor possa te empoderar nessa nova fase de novo nascimento. Amém? E para que você possa crescer espiritualmente até atingir a maturidade espiritual para tomar posse de toda herança que Deus tem para você. Agora eu quero falar com você, meu querido, que já é de Jesus. Se você não entendeu a verdade, você não vai poder crescer e tomar posse. Se você continuar como um cristão, nascido de novo, com o nome escrito no livro da vida, mas não tendo a maturidade espiritual de alguém que já foi emancipado pelo Senhor, pela sua palavra, você nunca vai poder atingir a estatura que o Senhor tem para você, porque toda vez que você toma posse da herança, que você fala em nome de Deus, porque já é maduro, já tem procuração do teu Pai para falar em nome dEle, você glorifica o nome dEle, você faz a obra dEle, você vai aonde quer que Ele te mande, em nome dEle. E é isso que Jesus ensinou para a sua igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ele tem autoridade de todo o universo. Então Ele diz, por isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho em todas as nações. Queridos, entenda uma coisa, quando você não vai na sua autoridade, você vai com a sua procuração. Então quando os demônios te enfrentarem, você vai repreendê-los, assim como Jesus fez. Quando houver oposição espiritual, você vai quebrar em nome de Jesus, porque Ele te deu esta autoridade. Entenda uma coisa, se você ainda não fala em nome do Pai, ainda não toma posse da herança que Ele tem para você, se você ainda não foi emancipado das meninices, das infantilidades, das fragilidades de uma criança, você ainda não pode glorificar a Deus. Mas se você, meu querido, disser para Deus, Senhor, eu vou, a velocidade, meu querido, não importa. A velocidade como que você anda não importa, desde que você avance, desde que você não retroceda, desde que você não tome atalhos, desde que os seus olhos estejam postos lá na linha de chegada. Então, meu querido, em nome de Jesus, eu oro pela tua vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, e na autoridade que me foi concedida, eu declaro, Senhor, eu declaro agora na vida destes que me ouvem, libertação de cadeias, libertação, Senhor, na mente, Senhor, de todo pensamento, de toda obra de Satanás, na mente das pessoas, Senhor, eu declaro que as mentiras que a sociedade tem imposto, ó Deus, estão quebradas em nome de Jesus na vida destas pessoas. Eles estão livres, eles serão transformados pela tua palavra, renovados pela tua palavra e vão tomar posse, Senhor, vão crescer espiritualmente para atingir os teus propósitos, e os teus propósitos sempre levarão a glória para o teu nome, Senhor. Então, em nome de Jesus, toma posse, ore comigo agora. Querido, ore comigo agora. Repita comigo essa palavra. Diga, Senhor meu Deus. É importante você repetir com a sua boca, viu, querido? Porque a Bíblia diz que a boca, a língua tem poder de vida e de morte. Não ore na mente só não. A palavra de Deus na sua boca é autoridade contra os principados e potestades. Diga, Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua fidelidade, Senhor. Se Jesus enviou os seus discípulos na sua autoridade, e ainda hoje Ele está enviando, eu recebo esta autoridade. E, Senhor, eu te peço perdão pela meninice, eu te peço perdão pelas áreas da minha vida que ainda te envergonham e não te glorificam, mas eu rejeito tudo aquilo que Satanás estabeleceu na minha mente, na minha alma. Isso não me pertence, isso não pertence à minha nova identidade. Ora comigo, diga assim, em nome de Jesus, eu recebo a tua herança, eu recebo a tua identidade, eu recebo a tua natureza, Senhor. Faze, ó Pai, em mim aquilo que o Senhor planejou. Eu peço perdão dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo deles, porque eu quero ser tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tomar posse de tudo que o Senhor tem para mim, para que o teu nome seja glorificado. Para a honra e glória do teu nome, eu oro em nome de Jesus.